Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu nos irei as últimas informações do Botafogo, que teve o seu jogo adiado, né? Aí contra o time do Grêmio. Jogo esse, né? Que o Botafogo foi adiado, né? Mas também tem aí a informação que o Botafogo, né? Que o Danilo já chegou aí, né? No Rio de Janeiro para se apresentar no time do Botafogo, né? Então vamos ver aí como que vai jogar esse jogador, como é que ele chegou. Vamos ver aí tudo que a mídia está falando aí desse jogador, que a mídia está, se a mídia está elogiando ou não. Deixe aqui nos comentários também o que, é que vocês acham, conforme vocês foram ouvindo aí o que a mídia está falando, né? Vamos ver aí também, né, o que o Texton também está no mercado, querendo fazer aí algumas contratações, tá certo? O Botafogo acerta o empréstimo de Yarlen, né, ao Tondela de Portugal. O Botafogo também, que além de estar contratando jogadores, também está emprestando alguns, está vendendo outros. Então acredito que o Botafogo vai fazer um bom mercado da bola. Lembrando que tem aí praticamente 10 dias para se encerrar esse mercado da bola. Mas ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando do time do Botafogo, as apresentações, as chegadas e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Voltamos, hein? Voltamos, e o Textor voltou a contratar, hein? Olha só as contratações mais caras da história do Botafogo. A Almada, o Danilo, o Luiz Henrique e o Santi Rodrigues. Então Danilo, meio-campista, novo reforço, chegou depois de serem gastos 23 milhões de euros. Muito feliz de estar aqui no Botafogo, né? Time grande aqui no Rio. E a expectativa é grande de poder ajudar o time, né? Que já vem na crescente desde o Mundial, eu estava acompanhando, e espero ajudar da melhor forma possível e continuar ganhando título com o Botafogo. Eu fico muito feliz e espero honrar esse dinheiro bem gasto aí do John Tex com bastante partida boa e título. Rapaziada do Botafogo, passando aí para mandar um abração, obrigado pelo carinho, e pode contar com raça e determinação dentro de campo. Vamos falar em Botafogo por falar em SAF, por falar em negócios, por falar em dinheiro e investimento. O Botafogo é assunto agora no nosso Futebol 360, com a chegada do Danilo, revelado no Palmeiras, campeão da Libertadores pelo Palmeiras, voltando da Inglaterra, do Nottingham Forest, chegando como reforço do Fogão, e já falou o Danilo. Vamos acompanhar. Muito feliz de estar aqui no Botafogo, né? Time grande aqui no Rio. E a expectativa é grande de poder ajudar o time, né? Que já vem na crescente desde o Mundial, eu estava acompanhando. E espero ajudar da melhor forma possível e continuar ganhando título com o Botafogo. Isso aí eu soube ali no voo, né? Que meu empresário acabou mandando. E fico muito feliz e espero honrar esse dinheiro bem gasto aí do John Tex com bastante partida boa e título. Tá aí o Danilo, e a gente tem na nossa tela as contratações mais caras da história do Botafogo. O Danilo é a segunda, olha, só perde em investimento, em quantidade de dinheiro, né, em valor, para o Thiago Almada, o argentino, que custou ao Botafogo 24,15 milhões de euros. O Danilo um pouco menos, 23 milhões de euros. Depois tem o Luiz Henrique, 16, Santi Rodrigues 14,3, Arthur Cabral chegou agora também 12, e o Jair por 12 milhões de euros. Eugênio Leal, a fonte é o Transfer Market. Eugênio, grande contratação, não? Sim, muito boa a contratação. É uma reposição para a saída do Gregore. O Gregore, que fez um trabalho brilhante no Botafogo enquanto esteve por lá, era ali o grande marcador do meio de campo. O pessoal usa essa expressão, né? No futebol, o pitbull do meio campo do Botafogo, marcava muito, né? Entregou muito defensivamente para o Botafogo, o Gregore. Mas você traz um jogador mais jovem, já com uma experiência de Premier League, e com um potencial de revenda bem maior. Porque pela idade, pela experiência, por que ele não fica no Nottingham Forest? Porque, em virtude de uma lesão grave que sofreu, perdeu espaço no elenco, outros jogadores entraram, começaram a jogar, e ele acabou sendo um jogador caro para ficar na reserva do Nottingham Forest. Mas ele era titular quando saiu. E o Botafogo chega com essa possibilidade de investimento, faz o aporte financeiro, mas, assim como o Almada, que foi o jogador mais caro até agora, que já foi revendido, já vai jogar no Benfica agora, nessa temporada,
é um jogador também para o Botafogo usar muito bem, porque tem uma capacidade um pouco diferente do Gregori, porque ele sai muito mais para o jogo, né? O Danilo é um volante mais de chegar à frente, dar bons passes, aparecer. Atlético de Madrid só. O Almada no Atlético de Madrid. Desculpa, tô misturando as tintas. Foi pro time do Simeone. Foi pro time... É porque o Richard Rios que foi pro Benfica. Desculpa, tá? Confundi aqui. Que, aliás, o Simeone tá montando uma seleção argentina lá no Atlético de Madrid. Só tem jogador argentino lá. Então, voltando pro Danilo, é um jogador com uma característica diferente do Gregori, porque ele agrega à equipe uma saída de jogo, né? Uma qualidade muito grande de passe, de conectar a defesa com o ataque, até maior do que o Gregori tinha, que era um jogador mais de marcação e dá a bola pro Marlon. Marlon, vai lá e passa. O Gregori não chegava muito à frente. O Danilo é uma excelente contratação. Mais completo, não é? Porque ele marca bem também. Marca também. Muito bem. E até tem esse aspecto na Europa. Muitas vezes ele jogava mais à frente. Logo na primeira metade de temporada, que ele chega no comecinho de 23, né? Já estava na metade da Premier League. Teve até uma sequência de 3 jogos que ele marcando em sequência. Então, muitas vezes ele até jogando um pouco mais avançado, apesar de ser um cara com muita pegada de marcação. E eu toco muito num ponto que o Gênio falou. Não é que ele tá voltando porque ele deu errado na Europa, viu que ele não tinha nível. A fratura que ele sofre logo no primeiro jogo dessa temporada, da última Premier League contra o Bournemouth, que até o Semenyo cai em cima da perna dele, um lance bem feio e tudo mais, isso condicionou muito a passagem dele no Forest, que ele era titular do time, e na ausência dele você teve o crescimento do Elliot Anderson, que até foi cotado para a seleção inglesa. Era para ser o Danilo e o Sangaré, um outro volante que também se machucou. Então o Forest até teve a mudança no time titular muito por conta disso. Então não acho que é o jogador que bateu e voltou na Europa, não. Você está falando de mais de 2 anos por lá, em que ele foi titular e que ele perde essa condição porque o time acabou dando muito certo, tanto que fez a campanha histórica, né, desclassificando para o futebol europeu agora na temporada que vem pela frente, e ele acabou perdendo espaço muito por conta disso. Então é um jogador jovem, com grande potencial, completo, com amostragem na Premier League. Para mim o Botafogo foi cirúrgico nessa contratação, aproveitou muito bem essa oportunidade de mercado. Rápido não, André. Nós já criticamos aqui, comentamos quando, por exemplo, o John Textor demorou para contratar um novo técnico, né? Quando ele estava à procura e no final contratou o Renato Paiva. Mas agora sai o Gregori e rapidamente já chega outro e de excelente nível. E aí assim, tem que elogiar. E de uma leitura de um jogador que talvez, se ele não tivesse sofrido a fratura, tivesse sequência, talvez não era para a realidade para voltar ao futebol brasileiro. Talvez fosse outra transferência na Europa por um valor maior. Então acho que essa percepção também de... era a peça que você precisava, mas também de uma oportunidade de mercado que é muito interessante. Talvez o cenário do Danilo fosse para transferência mais cara, se a história dele tivesse sido... Oportunidade de mercado, 23 milhões de euros? Talvez fosse mais caro. Se ele Uma oportunidade que... Não fosse a lesão, ele não voltaria para o Brasil. Então, eu não estou falando que foi barato. Obviamente é caro, tanto que a gente está falando desse valor. Mas, assim, talvez ele não disponibilidade. Exatamente. Talvez não fosse o tipo de transferência para o Danilo, caso não fosse a fratura que ele sofreu. Então, acho que o Botafogo foi muito bem nessa. E aí, pessoal, vocês acham que todo esse dinheiro pago no Danilo valeu a pena? Vocês acham que foi o dinheiro, né, vai valer a pena? Vocês acham que o jogador vale mesmo tudo isso que foi pago? Né? Vocês acham que ele vai ajudar muito o time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham. E agora vamos voltar aí ao vídeo. Eu comparo essa chegada do Danilo à do Luiz Henrique, jogadores de posições diferentes, outra característica, mas o Botafogo identificou que é um jogador que, por circunstâncias alheias a desempenho, não estava sendo tão bem aproveitado na Europa, estava subaproveitado. O Luiz Henrique era reserva do Betis antes de chegar ao Botafogo, e até as pessoas questionavam, nossa, mas o cara reserva no Betis, jogando pouco, vai ser protagonista no futebol brasileiro? E a gente viu o Luiz Henrique arrebentando, sendo um dos principais jogadores da temporada em 2024, e eu vejo o Danilo nesse patamar, um cara que, por causa da lesão, como o Dom e o Eugênio falaram,
não teve mais sequência no Nottingham Forest, mas tem potencial até para voltar para a Europa, tem idade para isso, 24 anos, e o Botafogo, nesse aspecto, vai muito bem, né? O scout do Botafogo, em enxergar esses caras que estão ali, de alguma maneira, mal aproveitados e que podem voltar ao futebol brasileiro e serem excepcionais pela capacidade de dar a volta por cima, pela capacidade de encontrar no novo ambiente o cenário ideal para voltarem a jogar tudo que podem. E no caso do Danilo, só agora enxergando, né, pelo lado, não digo negativo, mas algo que eu espero ainda que o Botafogo dê um passo nessa direção, é a parte da base. Porque o Danilo foi um jogador revelado pelo Palmeiras, foi muito bem vendido, agora, mais uma venda, em que o Palmeiras vai ganhar um percentual e mais, o Palmeiras é um time que consegue se reciclar, além de contratações, além de poderio financeiro, com os atletas que forma na base. E esse passo o Botafogo ainda não conseguiu, algo que é compreensível. O John Textor chegou com um projeto relativamente recente, de 3 anos, então reestruturar a base, ter jogadores saindo dali prontos para o time principal, leva tempo, mas é algo que o Botafogo precisa caminhar nessa direção. Não pode ser só... O time brasileiro sempre vai ter desfalque por europeu chegando como poder financeiro e levando os melhores, mas precisa ter a base como um motor também dessa renovação do time para que, sei lá, daqui 2 anos, 3... a base do Botafogo comece a produzir jogadores melhores, jogadores com estágio mais confiável para o time principal. O Botafogo até revela alguns jogadores, Matheus Nascimento, mas numa prateleira diferente. Ainda não alcançou um nível de excelência como a gente vê no Palmeiras, até o Flamengo evoluiu bastante nesse aspecto. Fluminense, mesmo não sendo SAF, e não tendo, né, esse poderio financeiro de Palmeiras e Flamengo, consegue sempre revelar muitos talentos e o Botafogo precisa mirar nisso também, até usar o Danilo como exemplo, um jogador jovem que volta ao Brasil, mas que num cenário ideal o Botafogo conseguiria encontrar uma reposição ao Gregori dentro do próprio clube, sem precisar gastar dinheiro, né, fazer uma das contratações mais caras de sua história, porque a base também pode servir como para alimentar o time principal. Olha, o Botafogo daqui a uma semana, exatamente dia 29, tem o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Bragantino. Então o Botafogo na luta ali do título pela Copa do Brasil, na luta pela Libertadores, aí em agosto voltam os jogos da Libertadores, o Botafogo tem LDU pela frente. No Campeonato Brasileiro, se eu não estiver enganado, está em quinto, deixa eu ver aqui. Botafogo, isso mesmo, 5º lugar, 25 pontos, ele tem 8 a menos que o Cruzeiro com um jogo a mais. Continua na briga pelo título, na minha visão. O Botafogo é candidato ao título em todas essas competições? Eu estou perguntando, mas já estou afirmando, dando a minha opinião. Para mim. E para vocês? Para você, Eugênio? É candidato, porque ele, assim como fez no ano passado, né? E eu tenho batido muito nessa tecla da importância da janela de meio de ano. E fez uma janela, está fazendo uma janela, não sei se vai parar no Danilo, de meio de ano, muito boa. É isso. Porque ele foi buscar jogadores como o Álvaro Montoro, que, olha, joga muita bola, o Montoro. A gente vai falar muito dele ainda nesse semestre. O Arthur Cabral, que é um peso para dentro da área, perdeu o Igor Jesus, mas trouxe um jogador experiente e com muita qualidade para fazer a função de camisa 9. O Danilo chegando, então fora outros jogadores que, como o Joaquim Correia, o Caio Fernando, que está sendo chamado de Caio Fernando agora, né? É uma janela importante. É claro que a questão do Botafogo passa pela constante... O técnico parece ser interessante, a gente tem que esperar um pouco mais para fazer uma avaliação, né? Primeira vez que ele assume um clube sozinho, mas acho que o grande problema, né, é que você troca muito, né? Então, do time campeão brasileiro e da Libertadores do ano passado, muita gente saiu, agora no meio do ano já sai mais gente, né, como o Jair, que tinha acabado de chegar e já vai embora. Essa constante troca e mudança do time, isso pode... Saiu o Gregori, saiu o Igor Jesus, não saiu o Cuiabano, que aliás fez gol importante
no domingo, mas se falou que ele poderia sair. Essa troca muito constante de jogadores importantes é uma dificuldade. Mas se a gente focar no semestre que vem por aí, nas competições que você falou, hoje o Botafogo tem um time forte para disputar essas competições. Muito forte, com talentos que vai se desenvolver no semestre. O Botafogo vai encontrar um entrosamento, vai buscar um entrosamento maior, vai buscar uma forma de jogar que está sendo construída, porque também o técnico chegou agora, mas ele tem potencial para crescer e disputar as competições. Sim, tem um elenco cada vez melhor, né? O Brelha, é óbvio que teve saídas importantes, mas está repondo. A reposição chegou. O Botafogo, naturalmente, por ser o atual campeão da Libertadores e brasileiro, já entra como um dos favoritos em qualquer competição que disputar. A grande questão, de fato, é como o trabalho do David Ancelotti vai andar, como ele consegue se adaptar ao futebol brasileiro. O início promissor ali, mas é um Botafogo que chega de um Mundial de Clubes, que chega sem cenário de terra arrasada, apesar de lamentar, né, perdas importantes como o Gregory e Igor Jesus, mas vejo o Botafogo num bom caminho. A questão é, agora, se o Textor consegue dar o respaldo que outros técnicos não tiveram no Botafogo em momentos de instabilidade, porque é natural que um técnico que está começando agora a sua estrada como treinador principal enfrente desafios, enfrente oscilações, e o Botafogo vai precisar ser muito firme, né, ou ter a firmeza que não teve em outros momentos para dar todo o respaldo para o David trabalhar. Temos uma mensagem lá na nossa hashtag F360BR. É a mensagem do César. O Botafogo fez uma excelente contratação. O Danilo é um jogador de muita qualidade técnica, que chega para ser titular no meio-campo do Fogão. Concordo com o amigo César. Bom dia para você, César. Obrigado pela mensagem, pela audiência. Quem também falou aí sobre essa chegada do Danilo, né, tudo aí do time do Botafogo, foi o pessoal do SBT Esportes. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram aí desse novo jogador. O Fogão tá com semana livre de treinos para preparar para maratona de jogos do terminar o ano, né? Daqui a pouco, é agora? Já não, daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente vai ver, sabe o quê? Ô, Vene Casagrande, um beijo, pessoal BTB Esporte, sempre cedendo aqui as imagens pra gente. Pô, a gente vai ver o Danilo, deles, muito legal o trabalho deles, parabéns, né? Pra eles. Eles estão em todos os lugares, uma cobertura impecável, sempre no laço da notícia. Um beijo pra todo mundo que faz o BTB Esportes acontecer. São muito generosos aqui com a gente. Daqui a pouco o Danilo é o novo reforço do Botafogo. Vai falar que a gente vai escutar o Danilo falando. Mas antes, vamos ver essa semana livre aí do Botafogo para a maratona que vem pela frente. Uma semana livre para o técnico David Ancelotti trabalhar com o Botafogo. Depois da vitória em cima do Sport, o treinador terá alguns dias para conhecer mais a equipe. O Glorioso enfrenta no sábado o Corinthians em mais uma partida em casa. A segunda de David no Newton Santos. Logo depois, o treinador terá o primeiro desafio pela Copa do Brasil diante do Bragantino no dia 29. E no dia 14 de agosto, começa a maratona pela Libertadores. No Brasileiro, o Alvinegro subiu para a 5ª posição com 25 pontos, encostando nos primeiros colocados. Para o duelo contra o Corinthians, o capitão Marlon Freitas não poderá jogar, já que recebeu o 3º cartão amarelo. Aos poucos, o time vai se acertando para ter um bom desempenho ao longo da temporada. E o Danilo já desembarcou para reforçar o Botafogo. Olha aí nas imagens da BTB Esportes. Obrigada, galera. Ele se tornou a maior contratação da história do Alvinegro. Serão 22 milhões de euros, que superaram os 25 milhões de dólares da compra do Thiago Almada. Tudo uma questão de cotação. A moeda que conta é a brasileira, obviamente. E aí, por questão de cotação, o Danilo passa o Thiago Almada. Cadê o Danilo que falou na chegada do Rio? Cadê? Eu fico muito feliz e espero honrar esse dinheiro bem gasto aí do John Tex com bastante partida boa e título. Chegou ao Rio de Janeiro, eu tô animada pra chegada desse jogador, hein, Vene Casagrande? Foi uma baita maneira extremamente rápida, isso precisa ser dito. Porque quando você perde um Gregory, fica sempre a preocupação. Verdade. E agora, quem vai preencher essa lacuna? Embora tenha um bom elenco,
mas a gente está falando de um jogador que era titular absoluto. E eu acho que a chegada do Danilo, assim, ele tem potencial para chegar e assumir a titularidade, sem sombra de dúvidas. Uma baita contratação, um jogador que a gente conhece aqui dos tempos de Palmeiras. O próprio torcedor do Palmeiras ficou com ciúmes do Botafogo por conta dessa contratação. Os valores chamam a atenção por ter sido a contratação mais cara da história do Botafogo, mas não acho nenhum absurdo você pagar esse valor nesse jogador. Verdade. Então, assim, eu acho que o Botafogo foi muito bem. Mas repito o que eu falei sobre o Saúl no Flamengo. Nenhuma certeza que vai dar certo. Mas quando você investe num jogador como esse, a chance de dar certo é enorme. É verdade. Porque ele joga muita bola. Um jogador que tem potencial, faz o famoso box-to-box, que a gente gosta de dizer aqui, um volante que vai muito bem ao ataque. Então, parabéns pela contratação, pelo Botafogo. Se parar para pensar bonitinho, Vene Casagrande, o Botafogo já não tem mais tantas opções como volantes como tinha há alguns meses, né? Ou até no ano passado. O Botafogo perdeu o Gregory, né? O Botafogo, o Kaique foi embora. Aí tem o Nilton agora, o Marlon Freitas, que, por exemplo, para o próximo jogo já tem um cartão amarelo. O Alan e o Danilo Barbosa, que deve estar de saída aí do Botafogo. Então, realmente teve que correr. E o Patrick de Paula está sendo emprestado ao Estoril, de Portugal. E o Patrick de Paula sendo emprestado. Quer dizer, as opções não eram tantas, já não são mais tantas assim, então ele chega na hora certa. Vamos dar continuidade aí, vamos ver também o que o pessoal do Resenha da Rodada falaram sobre esse jogador que chegou, sobre esses reforços do time do Botafogo. O Toro já começa a jogar bem, o Arthur Cabral ali na frente, né? O centroavante. Danilo, né? É uma baita contratação para o meio campo. Você perdeu o Gregory, tudo bem, características um pouco diferentes. Mas pô, o Danilo é um jogador em tese melhor do que o Gregory. E o Ancelotti Júnior começa com bons resultados. Porque as peças são boas, né? Como você falou, as escolhas são acertadas com relação à substituição de jogadores que saíram. E é o início de trabalho ainda, mas a gente já falou sobre ele também. Você trabalhou com o David? Ele já estava no Paris Saint-Germain? Eu acho que não estava ainda, não. Nem como preparador físico? Eu acho que não. Talvez foi em algum momento. Eu estava lembrando semana retrasada, acho que não. Você saiu de 2013, 2014, 10 anos atrás. Eu acho que ele já estava lá. Eu acho que ele começa a trabalhar com o pai no Paris Saint-Germain. Ele tem 39 agora. Pode ser que estava como terceiro auxiliar. Até menos, eu acho. Tem menos que 39 anos? Às vezes terceiro auxiliar. 16, não é, Johnny? A idade do David? Não, então ele estava estudando ainda quando... Ele estava se formando ainda. Estava estudando português para enganar vocês. Estava estudando português para enganar vocês. A palavra era do Lugano, Madu. 36 anos. 36, A única língua que ele não falava era do Lugano, lá onde eles trabalhavam. Por isso que o Luga ficou puto com ele, pô. Mas eu acho que o Botafogo vai se infiltrar ali. Já tá, na verdade. Já é um ambiente meio criado, sabe? Já tem um modelo de jogo. Lógico que cada treinador tem uma ideia, mas já tem uma conexão ali de jogo. Os jogadores que chegam se adaptam rápido a esse esquema. E com relação ao trabalho dele, como a gente fala, né? Ele é um jovem, é um trabalho recente. No Rio, né? Mas tem conhecimento. Agora, eu sei que o VAR... Há 2 jogos é o Corinthians, deixa eu ver o próximo. Não, mas o próximo. As polêmicas do VAR este ano não vão estar em contra do Botafogo, não. Tenho certeza. O Textor não é nenhum louco, não é nenhum boludo, como a gente fala. Jogada estratégica dele, estratégica. O jogo seria contra o Grêmio, mas foi adiado por causa dos playoffs da Sul-Americana. Próximo jogo é no final de semana contra o Corinthians. Eu te perguntei isso porque até foi bom pro David, né? Que a sequência que o Botafogo teve depois da volta do Mundial. Ele pega times da parte de baixo. Sim. Vasco, que é o clássico, mas não foi no Rio. Sim, foi em Brasília. Foi em Brasília. Vitória, Vasco... que ele empatou. E o Sport que foi a 4 pontos. Mas o Vitória tem 3 pontos no campeonato. Mas contra o Vitória fez um baita jogo também. Sim, merecia ganhar. Bora pro break, na volta eleger. Pois mesmo, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que já tá aí com seu novo jogador, o Danilo, que já chegou no Rio de Janeiro, já vai se apresentar aí o time do Fogão, né? O Danilo que chega aí para ajudar ainda mais o time do Botafogo, né? A contratação mais cara da história do Botafogo, o Danilo chega ao Rio, né? Espero honrar o dinheiro bem gasto do Texas, né? O volante é a contratação mais cara da história do clube, né? Deve estar à disposição para entrar contra o time do Corinthians, né? Daqui a alguns jogos o jogador já está disponível para entrar em campo, né? O reforço mais caro da história do Botafogo, Danilo desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira para se apresentar ao clube.
O volante foi adquirido por 22 milhões de euros, cerca de 147 milhões de reais. Lembrando que jogadores caros que já chegaram no time do Botafogo se deram muito bem. A gente tem aí o Almada, a gente tem também o Luiz Henrique, os caras que se deram muito bem no time do Botafogo. Então, se o Botafogo gasta muito dinheiro, é sinal que os caras praticamente vão jogar muito bem aí no time do Fogão. Pelo menos assim, é na maioria das vezes, né? Em negócio com o Nottingham Forest da Inglaterra, ele assinou o contrato até 2029. Isso, a contratação mais cara, eu soube ali no voo, né? Ele falou, abre aspas, a contratação mais cara eu soube ali no voo, que meu empresário acabou mandando. Fico feliz, espero honrar o dinheiro bem gasto do Textor com bastante partidas e títulos, né? Danilo foi recepcionado no aeroporto por membros da torcida organizada do Alvinegro. Ele recebeu um boné do Botafogo e tirou fotos com os torcedores presentes no local. Né? Tomara que o Danilo se dê muito bem no time do Fogão, né? Faça boas partidas, ganhe títulos, se torne ídolo do time do Botafogo, né? Lembrando que o Botafogo é uma vitrine, caso também ele se dê muito bem, faça bons jogos, entre para a história do Botafogo, assim como outros jogadores, né? Aí recente, o Almada, o Luiz Henrique, que querendo ou não, os caras conseguiram Brasileiro, Libertadores, então entra sim para a história do time do Botafogo. Tomara que o Danilo tenha a mesma sorte, né? E que se provavelmente futuramente venha a ser vendido do Fogão, venha deixar o Fogão, mas saia de portas abertas, assim como os demais saíram, né? Com títulos, com boas vitórias, né? Jogando muito bem. E é isso. Tomara que o Danilo permaneça aí no time do Fogão, faça boas partidas, que nem eu já falei, e também ganhe bastante títulos, né? Então, vamos ver também o Botafogo indo ao mercado, também está indo ao mercado para trazer mais jogadores. Então, lembrando que o mercado da bola fecha em 10 dias, então acredito que no mais tardar, aí nesses últimos dias, o Botafogo deve apresentar de 3 a 4 novos reforços para o restante da temporada, né? Quem sabe o Botafogo brigar por vários títulos esse ano. Lembrando, está disputando 3, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Mas e aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então, mesmo junto a nós e até a próxima. Fui!